Com o programa Ponto de Vista Regional, recebendo mais uma vez o nosso consultor de aposentadorias, Matheus Alexandre, que vai conversar com os nossos telespectadores a respeito de uma palavrinha muito danada, né, Matheus? Insalubridade. Seja bem-vindo. Obrigado, Ari. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre insalubridade previdenciária. Será que existe? Será que dá para se aplicar ainda hoje? Exatamente, isso é que nós vamos saber. Então vamos começar de fato falando com os nossos telespectadores para que eles saibam de fato o que significa a palavra insalubridade. Maravilha. Insalubridade, ele significa um trabalho, um exercício que não seja saudável. A palavra salubre significa saudável, insalubre, não saudável. E o que acontece com o nosso trabalhador? Eles exercem uma atividade que prejudica a saúde por anos. E isso vai acontecer o quê? Essa pessoa vai ter uma diminuição na expectativa de vida dela. Por quê? Porque ela vai sofrer mais, talvez vai adquirir uma doença no meio do caminho, por conta da exposição a um produto químico, algum agente que vai causar problemas de saúde para ele. Então, o que a Previdência pensou há muitos anos atrás? Vamos aumentar o tempo dele para ele se aposentar antes. E a insalubridade é o quê? É um aumento no tempo de contribuição dessa pessoa para que ele possa se aposentar antes, tá? Então, justamente é nesse ponto que se encaixa a insalubridade. E ela é aplicável hoje? Você poderia me perguntar. É aplicável hoje, sim. Muitas pessoas têm dúvidas nisso, né? Se realmente pode ser praticado isso, se vai ao INSS, isso é válido ou não é válido. É válido até hoje. A Aposente-se consegue aplicar isso de forma muito tranquila e conseguir as aposentadorias por conta da insalubridade. Entendi. Agora, Matheus, explica para nós uma coisa. Como é que funciona esse sistema do mecanismo da pessoa estar se aposentando mais cedo? Como é que se faz? É só falar que trabalha e tem insalubridade e pronto, está resolvido? Não, Ari, é bem complicado. Por quê? Existem vários fatores que a gente tem que somar e aí então determinar o tempo que essa pessoa tem, tá? Para se entender um pouquinho, o homem ele tem um diferencial, ele tem o tempo dele aumentado em 40%, ou seja, para se entender melhor, a cada 10 anos o homem ganha 4. E a mulher? A mulher a cada 10 anos ganha 2. Tem diferença? Não tem. Por quê? Porque o homem aposenta com mais tempo de contribuição e a mulher com menos. Então, se colocarmos numa proporção, vai acontecer de modo igual esse aumento, tá? Então, não existe diferença nessa situação. Porém, essa insalubridade é muito questionada no INSS e os médicos do INSS que fazem o deferimento dessa insalubridade, hoje em dia, eles são muito rigorosos e eles praticamente não concedem no INSS essa insalubridade. De fato, é isso que acontece na prática, tá? E a Aposente-se consegue fazer com que isso venha a valer em grau de recurso, seja discutindo a matéria, ou mesmo no balcão do INSS, nós conseguimos fazer valer o direito da pessoa ganhando o direito à insalubridade. Lembrando que insalubridade é um termo genérico, tá? Por quê? Porque nós dizemos insalubridade para todas as situações, mas existe insalubridade, existe penosidade, existe periculosidade. Você pode pensar, meu amigo, o meu vizinho é eletricista e ele tem direito à periculosidade, tem o risco de ele tomar choque. Então ele tem um aumento no salário dele. Aumento no salário, sim, mas com relação à Previdência, ele também pode ter o direito dele resguardado. Mas a lei resguarda até uma data específica por função. Então, algumas profissões, o nome da atividade já resguarda e limita um pouquinho. Por exemplo, caldeireiro, soldador, motorista de caminhão, cobrador de ônibus, enfermeiro, médico, todos esses têm direito à insalubridade por função. Só o nome da função já dá direito à insalubridade para ele. Até quando? Até o dia 28/4/95. A lei é muito específica, 9.032, ela fala isso. Até essa data, sim. Mas existem aí algumas exceções? Muitas exceções, Ari. E eu consigo ganhar insalubridade mesmo por função para algumas situações até depois dessa data, tá? Não vou envolver necessariamente só a função, mas a exposição desse trabalhador a algum agente de risco. Aí no caso, Matheus, falando em riscos, né? Eu queria saber do seguinte, com relação aos metalúrgicos, eles precisam estar trabalhando, eles já têm a aposentadoria, mas pode recorrer à insalubridade, como é que funciona isso?
Legal. Os metalúrgicos, normalmente, ele está exposto já à questão do ruído, questão do barulho, né? Porém, ele pode estar exposto não só ao ruído, mas a um agente químico, por exemplo, um caso de um torneiro, que ele trabalha na máquina, mas ao mesmo tempo ele tem acesso ao óleo de corte, que é usado para fazer o corte do metal, né? Outras profissões também têm a mesma situação. E o que acontece? Não necessariamente ele tem que estar na empresa lá trabalhando hoje para ter direito a essa insalubridade. E se ele já foi despedido? Se ele não trabalha mais? O período que ele esteve lá tem direito também. Aposente-se é especialista em conseguir essa documentação, Ari. Tanto, e digo mais, tanto é verdade que empresas que já fecharam, aposente-se e consegue a documentação. Que maravilha, tá? hein? Então isso é possível e as pessoas não ficam desamparadas nessa situação. Agora, Matheus, para a gente fechar aqui, uma curiosidade. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa que é brasileira, mas trabalhou nos Estados Unidos, trabalhou fora do país, você consegue aposentar esta pessoa para ganhar em dólares ou para ganhar no real? Legal, Ari, uma boa pergunta, uma ótima pergunta. Acontece o seguinte, o Brasil ele tem alguns acordos internacionais, inclusive visando a previdência em outros países também. Então, é possível isso? Muita gente pensa, né? O Brasil está em crise, vou embora do Brasil. E o que eu faço com a minha previdência? Onde que eu guardo ela? É possível levar para outro país? É possível levar para outro país também. É possível trazer de outro país para o Brasil? Também é possível, tá? E aí como é que faz? Aí a gente tem que fazer toda uma transação de documentação entre os países para fazer vigorar o direito do país do exterior para dentro do Brasil, ou vice-versa. Também é possível fazer isso daí. Temos que ver quais são os países que fazem parte deste acordo, tá? Ver para onde essa pessoa está indo ou de onde ela está vindo, e aí a gente vai fazer essa organização da documentação dela, tá? Muito bem. E aí, aposente-se, vai estar à sua disposição. No qual endereço, Matheus? Rua Benjamin Constant, 807, bem no centro da cidade, tá? Na Benjamin Constant, ponto de referência, na frente da Casa Peu. Tá? A gente tem um estacionamento ao lado lá, parceria com o escritório, fácil acesso, fácil, muito fácil de achar. E o telefone? 3301-7912, DDD 19, tá? 3301-7912. Ou se quiser, 3301-7913. Anote bem, 3301-7913. Beleza. Olha, semana que vem você volta para cá para podermos explicar aos nossos telespectadores algumas curiosidades a respeito da aposentadoria. Com certeza, Ari. Beleza? Com certeza. Olha, nós vamos ficando por aqui. O nosso programa volta semana que vem para mais um encontro com o Ponto de Vista Regional. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau.